Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Olha, para dizer a verdade, o Caiapó, nem sei quem trouxe o Caiapó para cá, sabe? Isso aí não sei. Uma paraguaia que vivia aqui na ilha me contou que lá no Paraguai também tinha Caiapó. Oi, eu sou a Juliana Borges, roteirista e produtora cultural, e esse é o terceiro episódio do podcast Esse Tal de Caiapó, que investiga o início, o meio e o fim de uma manifestação cultural caiçara com mais de 150 anos de história. Tradição de Ilhabela. Nos episódios anteriores, embarcamos nas lembranças dos mais velhos para conhecer os diferentes elementos que compõem essa dança que abriu o carnaval em Ilhabela. Se você está aqui e não escutou os 2 primeiros episódios, sugiro que faça isso antes de seguir. Bom, esse terceiro episódio, o penúltimo da série, é todo dedicado a responder a uma única pergunta: qual é a origem do Caiapó? Desde que eu ouvi falar pela primeira vez dessa dança folclórica de Ilhabela, através de relatos de pessoas da minha família e de outros caiçaras, o que mais me intrigou, e acho que também que o que mais me motivou a querer saber mais foi tentar entender como e onde o Caiapó surgiu. Porque eu acho que essa resposta é essencial para a gente entender como o nosso litoral foi colonizado e como uma parte importante da nossa história foi apagada. A pergunta inicial se desdobra em muitas outras. Teria o Caiapó origem indígena ou afro-brasileira? Ou ainda seria uma manifestação tipicamente caiçara e, portanto, uma mistura de elementos indígenas, negros e europeus? Ele surgiu na ilha ou foi trazido de algum outro lugar? Caiapó. Qual a origem desse nome? Existe alguma relação entre a dança do Caiapó e o povo Caiapó que vive hoje no norte do Brasil? Será que o povo Caiapó viveu em Ilhabela e no litoral norte de São Paulo em um passado distante? Para não gerar frustração, eu vou logo avisando que eu não trago respostas para todas essas perguntas. Esse episódio vai caminhar mais na linha daquela música do Tom Zé que eu adoro. Eu tô te explicando para te confundir, eu tô te confundindo para te esclarecer, tô iluminado para poder cegar, tô ficando cego para poder guiar. Tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Mas vamos lá. Pesquisando na escassa bibliografia que existe sobre o Caiapó e principalmente decifrando os manuscritos da minha tia-avó Dedé França, eu descobri algumas coisas interessantes. Primeiro, o Caiapó é muito mais antigo do que eu pensei e não nasceu em Ilhabela. É importante dizer que Caiapó é um nome genérico para esse tipo de dança, ou folguedo, como chamavam os folcloristas, e que existem caiapós em outros lugares, como o interior de São Paulo e Minas Gerais. Alceu Maynard de Araújo afirma que, no passado, era dançado em várias cidades do interior paulista, Itapetininga, Piracicaba, Botucatu e Tatuí, por ocasião do Natal. Ele teve a oportunidade de ver o Caiapó em 1942 em Atibaia, em 1945 em Ilhabela, em 1949 em São José do Rio Pardo e em Ubatuba. Lembrando que essa é a voz da Luna França, editora do podcast, lendo um trecho dos artigos e documentos escritos pela Dedé. Alguns folcloristas relacionam o Caiapó ao costume europeu de organizar festejos com personagens vestidos de índios. Há registros de que em 1619 os jesuítas criavam bailados em Portugal com figurações de tapuias e aimorés. Assim, tivemos influências francesas, aperfeiçoando nossas tradições, como se nota na coreografia com marcações da quadrilha, a vestimenta de penas, cocares, coreografias diversas, ora formando rodas, ora em filas simples ou duplas. Segunda descoberta, o Caiapó tem origem negra e provavelmente nos arredores de São Paulo.
Foi originado no século XVIII pelos negros crioulos, que dançavam vestidos de índios, pois estes eram para eles os negros da terra, vítimas da escravidão pelos bandeirantes paulistas. Naquela época, como agora em Ilhabela, vestiam-se de uma roupa de malha grossa, bege e levavam enfeites de penas coloridas na cabeça e na cintura. Com esta dança acompanhavam em posição de destaque as procissões, até que, proibidos pelos padres, transferiram para o período carnavalesco. O centro irradiador do Kayapó deve ter sido São Paulo, onde vamos encontrá-lo em 1794, incluído nas festas de nascimento da Princesa da Beira, 1793 a 1794. Em 1910, o folguedo desaparece da cidade de São Paulo. Terceira descoberta, e essa, infelizmente, não é nada nova na história do Brasil. Como tantas outras manifestações culturais afro-brasileiras, ela foi desqualificada e seus praticantes perseguidos. Em meados do século XIX, os caiapós foram proibidos de tomar parte nas procissões paulistanas por não serem condizentes com o espírito religioso. Afonso A. de Freitas, em Folganças Populares da Velha São Paulo, escreveu que, após as procissões, faziam junto às igrejas de São Bento ou do Rosário, congadas, batuques, sambas e moçambiques, que, reprimidas pelas autoridades, foram sendo substituídas pela dança dos caiapós, arremedo dos costumes daqueles civícolas sem valor étnico, organização artificiosa que era de pretos crioulos da capital. Devido à sua simplicidade, com trajes feitos artesanalmente, dança sem música, somente acompanhada por percussão e conhecida como dança de gente ruim, colocada em grande desvantagem em relação aos luxuosos desfiles carnavalescos, os dançadores passaram a ser ridicularizados, perseguidos e até agredidos pela população paulistana, nesta época empolgada pelas novidades europeias. Bom, recapitulando aqui o que eu encontrei. Quem criou o Kayapó foram os negros escravizados no tempo do Brasil colônia, provavelmente entre São Paulo e Minas. Eles se vestiam como indígenas, os donos originais das terras brasileiras, para poderem sair nas procissões católicas, uma vez que o colonizador português enfiava sua religião goela abaixo. Isso é o mais puro suco de Brasil, né? Mas para mim ainda estava um pouco complexo de entender, e eu fui atrás de saber mais. Conversei com o Toninho Macedo, pesquisador ligado ao museu e à escola do folclore. É assim que eu vejo não só o Kayapó, como todos os indiada, bugada e tudo mais, um mix de elementos da cultura indígena, né? Você vê, o visual deles não é do índio brasileiro. Por que é chamado índio romântico? No século XVIII, século XIX, né? Então começam a ter os viajantes que vêm para cá e vão para lá. Eles levavam os indígenas, grupos, casais de indígenas, para serem apresentados à corte europeia. Por muitos anos, o Toninho Macedo foi diretor artístico do grupo Abaçaí, focado na preservação e divulgação de saberes tradicionais, especialmente da cultura popular paulista e do folclore brasileiro. Agora, os nossos índios viviam em pelo, né? A preocupação deles era como nós vamos mostrar esses índios lá para a corte, uma corte toda limitada por preceitos religiosos, né? É o que eles fizeram. Aproveitaram de vários olhares dos indígenas, né, e ataviaram os indígenas. Criaram os colares de penas e para tapar o sexo e etc e tal, né? Eles estavam aparecendo assim lá. Então, o que está nos nossos folguedos não é a presença do nosso indígena com seu DNA, né, da terra, né, mas desse indígena recriado, romantizado. O Toninho contou que esse tal índio romantizado foi muito valorizado durante o período conhecido como romantismo no Brasil. Aquele movimento literário e artístico marcado pela busca por uma identidade nacional que aconteceu após a independência do Brasil. Aí surge, por exemplo, os romances, né, o grande indianista, o José de Alencar, né, com o Guarani, etc e tal, né, e outros livros que ele publicou, né. Então é o chamado índio romântico. Para me ajudar a ir mais longe nessa linha de pensamento, eu conversei também com o percussionista Ari Colares, um grande pesquisador dos ritmos populares brasileiros. Eu queria ver se ele me ajudava a entender a origem do Kayapó a partir da musicalidade e como ele se relacionava com outros ritmos tradicionais.
a gente chegou a fazer um número que reunia caiapó, caboclinhos e caboclada. E eu cheguei a ver um grupo de caiapó na cidade de Piracaia, aqui perto de Atibaia. E aí, dessa mesma família de expressões, né, o mesmo enredo, assim, com o mesmo tipo de personagem, o mesmo tipo de questão, né, dramática, eu vi essa caboclada do Cerro, em Minas Gerais. Lá eles têm a caboclada e a cidade se chama Cerro, uma variação local, mas é o mesmo tipo de expressão. E os caboclinhos, a gente juntava também os caboclinhos do Nordeste, de Pernambuco. Em Pernambuco eles têm lá os caboclinhos ou caboculinhos, que são a mesma coisa, todos esses, caboclinho em Pernambuco, caboclada no Cerro, caiapó, que eu cheguei a ver, o caiapó de Piracaia, eles são expressões afro-brasileiras, sim, que tem uma romantização do que é o índio. Na visão do Ari, o caiapó é uma espécie de primo do caboclinho e das cabocladas do Nordeste. Bom, eu sou leiga no assunto, mas pesquisando um pouco sobre a sonoridade e o estilo da dança desses primos distantes do nosso caiapó de Ilhabela, aquilo fez bastante sentido. Escuta só um trechinho do caboclinho de Pernambuco. Visualmente, também dá para notar algumas semelhanças. As vestimentas indígenas, o arco e flecha, a dança em fileiras. E agora, a caboclada do Cerro, em Minas. E, finalmente, o caiapó de Ilhabela. O Ari trouxe ainda uma outra reflexão interessante: a possível conexão entre o caiapó e a religiosidade afro-brasileira. Tem alguma relação com o culto aos caboclos. O que é o culto aos caboclos? Isso é uma suposição minha do porquê que isso é uma expressão afro-brasileira. Os negros de origem bantu, negros que foram trazidos para cá da região de Angola, Congo, Moçambique, essa faixa bantu ou banto, além de cultuar os deuses e deusas da mitologia africana, eles também queriam trazer para cá um culto aos ancestrais da terra. No território brasileiro, os ancestrais dessa terra são os índios, que em alguns lugares são chamados de caboclos. E daí, no candomblé Angola, que é o candomblé de tradição banto, começou a ter o culto aos caboclos. E eu entendo que o caiapó tem uma relação com essa expressão africana, afro-brasileira, que contempla os ancestrais da terra. Importante deixar bem claro que essa é uma especulação do Ari Colares, mas para mim fez todo sentido. Eu não posso deixar de lembrar que a família Félix e a família Ramos, que chefiavam o caiapó em Ilhabela, eram praticantes de religiões de matriz africana. E no quarto episódio, vamos falar mais sobre isso. Bom, o fato é que apesar dessa origem negra no caiapó, é também inegável a sua influência indígena, caipira, caiçara, uma mistura de vários elementos de diferentes culturas. Essa melange étnica que nós temos no Brasil, que tem aí, no litoral, a gente tem ainda os traços e as marcas do caiçara mesmo, né? Mas o próprio caiçara já é uma miscelânea, né? Uma mistura, né? Do negro, do índio e outros, né? No caso aí do litoral norte de São Paulo, mais ainda, franceses, né? Bom, pandeiro já veio pela mão do português, né? A rabeca, o padre Sepp e o Fernão Cardim, e gozaram de se introduziram aqui pelo sul do Brasil, né? Os indígenas aqui da comunidade Tupi-Guarani aqui de volta, eles tocam rabeca, né? E tem um violão também que não tem aquela afinação europeia, mas é para fazer ritmo, né? Antes da gente voltar de vez para a ilha, que é onde se passa a nossa história, eu queria acrescentar um último elemento, e não menos surpreendente, sobre a origem e os desdobramentos do caiapó. Vamos novamente com as anotações da Dedé. Comecei a registrar manifestações culturais em processo de desaparecimento para se estabelecer uma memória cultural brasileira.
Estava delineando meu trabalho sobre o Kayapó quando deparei com um artigo da professora da Faculdade de Educação da Unicamp, Olga R. de Moraes von Simpson, publicado no DO Leitura de fevereiro de 1990, sobre a dança do Kayapó, origem do carnaval popular paulistano. E qual não foi minha surpresa ao saber que ele era dançado pelos negros crioulos no século XVIII e XIX e deram origem aos folguedos populares carnavalescos, primeira manifestação de caráter lúdico em São Paulo. Entrei em contato com a autora e li tudo sobre o carnaval. Os negros é que arrumaram um jeito de dançar com vestimentas de índios para poder sair nas procissões e tudo, acompanhar os reis e tudo. Essa é a voz da própria Dedé em 96, quando ela esteve no programa Viola Minha Viola, da TV Cultura. E depois os padres proibiram de entrar na procissão, então eles foram para o carnaval. E depois eles deram origem em São Paulo aos blocos carnavalescos. É por isso que eles dançam sempre no carnaval. Gente, vocês estão entendendo a importância do que ela está dizendo? Ela simplesmente está afirmando que o Kayapó deu início ao carnaval de rua em São Paulo. Para investigar isso mais a fundo, eu precisaria de mais um podcast inteiro. Mas, de qualquer forma, eu achei essa informação incrível. E com ela, vamos voltar para Ilhabela, onde, como a gente já falou, o Kayapó abriu os festejos do carnaval. É uma dança bem antiga, o Kayapó da ilha, né? É uma dança do início mesmo, de tudo aqui, de quando começou as fazendas. Por isso que fala que é uma mistura de negro com índio. Esse é o professor Adriano Leite, caiçara e um discípulo da Dedé. Logo que a Ilhabela foi colonizada pelos portugueses, que teve toda aquela briga, né? Na verdade, eram os franceses e os portugueses. Os franceses eram amigos dos tupinambás, os portugueses amigos dos tupiniquins. Então, criou também uma briga no início da colonização. E quando o português colonizou Ilhabela, o Kayapó já começou a existir. Não é uma história que ela é muito clara? Não, não é. Eu queria muito entender como o Kayapó saiu da cidade de São Paulo, ou do interior do estado, e veio parar aqui em Ilhabela. Para fazer esse podcast, eu conversei com mais de 20 pessoas e li tudo que eu encontrei sobre o assunto. Mas essa é uma daquelas perguntas que vão ficar sem resposta. Tudo que eu consegui foram algumas especulações. Uma paraguaia que vivia aqui na ilha me contou que lá no Paraguai também tinha Kayapó, e que em várias partes do Brasil, e que isso seriam grupos de demonstração para pessoas que estavam chegando no país, para mostrar como é que eram os índios, como é que viviam. Então, o Kayapó seria uma dança de índio para inglês ver. E aí, por isso que muitos deles estavam nessas famílias de afrodescendentes, né? No caso, na ilha, de história oral, que eu ouvi, né, da parte do Eliseu, meu companheiro. A Crau da Ilha é minha prima, coautora do podcast, e trabalhou com a Dedé em suas pesquisas. Ela também foi casada com o Eliseu, que já está falecido, que é irmão de Maria Félix, Maneco e do Felinho, a família que era responsável pelo Kayapó no bairro Saco da Capela. Ele dizia que o pai dele tinha sido chefe do Kayapó. E esse pai dele, seu Benedito Félix, era negro de olhos verdes, então ele tinha alguma mensagem que eu não sei qual era. E ele também teria herdado, antes dele era um tal de João Rita, que eu não sei nem quem é. Não sei se eles chegaram a dançar simultaneamente, mas eu lembro que aqueles primeiros índios, que eles vinham por ordem de altura, né, nas filas. Eu lembro que aqueles maiores da frente, assim, eram negros, eu lembro disso. Mas não eram só negros, né? Tinha todo... Que nem a Congada, tem todo jeito. A Crau me contou sobre a origem da família Félix. O avô de Eliseu, por parte de mãe, era filho de um capitão de navio negreiro com uma africana. Então ele era um filho de holandês com africana. O holandês se chamava João Ayata. Isso você pode conferir com o Maneco, é isso aí. E a família do senhor era descendente de indígena ou não? Não. A nossa não. Porque nas anotações da Dedé... Isso aí, quem era assim, do indígena era da família do marido da minha irmã Maria.
O Zé Ramos. O Maneco, que tem quase 90 anos e foi tocador de caiapó, me explicou que a sua irmã Maria Félix se casou com José Ramos, que por sua vez tinha ascendência indígena. O José era irmão do Bastião e os dois acabaram se tornando as duas lideranças do caiapó na ilha por volta dos anos 40. Sebastião Ramos e José Ramos me informaram que dançam há 27 anos em Ilhabela. O padrasto dele, José Jonas, é que dançava. Quando o garoto Zé Ramos fugia da casa para assistir aos ensaios na casa da família dos Camarão. E com 12 anos começou a dançar. Foram morrendo, ficando muito velhos os que participavam da dança. E o Zé e o Bastião é que ficaram tomando conta. Pararam de dançar em 1941, quando Zé Ramos veio para São Paulo. Em 1943 ele voltou para Ilhabela e reorganizou o grupo para se divertirem no carnaval. Eles dançavam antigamente nas festas de São João e São Pedro. Contava o padrasto José Jonas que um índio domado veio de longe e ensinou o pessoal a dançar. Muitos dos dançarinos têm ancestralidade indígena. E Ramos conta que sua bisavó foi caçada a laço e domesticada. Contava o padrasto José Jonas que um índio domado veio de longe e ensinou o pessoal a dançar. Essa informação para mim é muito importante, porque sugere que o caiapó em Ilhabela foi trazido por um indígena. Quem seria ele? De onde ele teria vindo? Como veio parar em Ilhabela? A que povo ele pertencia? Essas são respostas que apenas podemos especular. Já a história de que a bisavó do Bastião e do José era, abre aspas, índia e foi caçada a laço, fecha aspas, pode ser comprovada e me foi contada diversas vezes. E a sua avó, que era índia, então? Bisavó. Sua bisavó? É. Ela era lá de trás da ilha, da Praia Vermelha. Esse é o Dico, sobrinho de José Ramos. E a Praia Vermelha fica na Baía de Castelhanos, na parte de trás de Ilhabela, voltada para o mar aberto. A minha avó chamava Emília Inácio dos Santos. Então, na família dos Inácio tinha minha bisavó, que era uma guerreira. Ela andava no meio do mato e não saía. O povo começou o progresso, vindo as coisas, aí tinham que pegar ela, porque é uma mulher que andava no meio do mato sozinha, né? Mas ela era a liberdade que ela tinha, era a coisa dela. Ela comia no meio do mato, ela fazia as coisas dela, tudo. E aí foi, dizem, né? Eu não sei. Você não a conheceu? Não a conheci. Mas diz que foi pegar laço no meio do mato pelos fazendeiros aí. E trouxeram para baixo até o dia da morte dela, ficou aí. Eu não sei o proceder dali para frente, né? Mas vocês não sabem de que grupo étnico que ela era, assim, não, né? Porque a gente não tem essa informação. Não sei. Tá. Eu era muito pequeno também e a minha avó falava muito, né? Mas não me lembro dela ter falado. Essa informação de que a bisavó do Dico era uma indígena nativa de Ilhabela me deixou bem intrigada. Fazendo as contas, ela muito provavelmente nasceu no final do século XIX em Ilhabela e vivia, como o próprio Dico contou, no mato. Eu entendo que com isso ele quis dizer que a sua bisavó não vivia segundo os nossos padrões de sociedade ocidental. Hoje, Castelhanos, além de ser uma das praias mais procuradas pelos turistas, é um território tradicional caiçara, com cerca de 200 famílias vivendo em diferentes comunidades. Um fato bem menos nobre também faz parte da história dessa baía, que eu considero um dos lugares mais lindos da ilha. Suas águas calmas serviram de porto de desembarque de escravizados vindos da África, principalmente no final do período colonial. O passado escravocrata da Baía de Castelhanos é conhecido, apesar de não ser aprofundado. Entretanto, não existe qualquer menção na nossa historiografia oficial sobre a presença de comunidades ou famílias indígenas ali. O historiador e arqueólogo Plácido Cali faz uma breve contextualização do que conhecemos sobre a presença indígena em Ilhabela. É interessante, então, retomar lá do início, né, que os primeiros habitantes do arquipélago de Ilhabela, então, eram povos pescadores, coletores e caçadores nômades, né, e depois vieram os povos indígenas agricultores e ceramistas do tronco linguístico Macro-G, né, em Ilhabela, né, e
esses povos são originários, né, de parte do litoral, principalmente do litoral norte, São Paulo. Eles vieram do Planalto e do movimento expansionista, né, no caso os Gs, né. A presença de indígenas, caçadores-coletores e de povos ceramistas do tronco linguístico macro-G só foi identificada em Ilhabela a partir dos anos 70 e 90, quando foram encontrados alguns sítios arqueológicos na região. Antes disso, a nossa história oficial ignorava por completo a presença de povoamentos indígenas antes da invasão dos portugueses. Desde 2.500 anos até as vésperas da chegada dos portugueses. Existe uma única referência de indígenas próprios, né, nativos, na ilha de São Sebastião, que foi feita pelo Anthony Knivet, né, aquele viajante que veio na expedição do Cavendish, 1571, se não me falha a memória, e ele fala que passando ali pelo canal de São Sebastião, ele observou acima de uma grande rocha na ilha, uma série de indígenas sentados, né, ali contemplando, observando. Que dá a entender, teoricamente, que haveria uma aldeia no século XVI, mas nunca encontramos nenhum vestígio, né, dessa ocupação. Fora isso, a única outra referência, aí já não é de povoamento, né, que nós temos durante a construção da fortificação de Ponta das Canas, né, a referência a indígenas que foram trazidos, não fala da onde, nem de qual povo, qual etnia, né, eles foram trazidos em 1772, né, 10 indígenas, para trabalhar na obra de construção do Forte Ponta das Canas. Mais de 500 anos de colonização e 2 menções ao povoamento indígena em Ilhabela. Chocante, não? Mas e o nome Kayapó? De onde vem? Fora de Ilhabela, a dança é conhecida como Kayapó, com O aberto, que é o mesmo nome de um povo indígena que hoje vive na Amazônia. Bom, de acordo com as minhas pesquisas, assim como o Kayapó é uma dança que representa aquele, abre aspas, índio romantizado, fecha aspas, o nome dessa manifestação também é, digamos, meio genérica. Ele faz alusão ao povo Kayapó que vivia no Brasil Central no período colonial, mas não tem necessariamente elementos da cultura desse povo. Mas será que existiam Kayapós em Ilhabela ou no interior de São Paulo? Eu fiz essa pergunta ao Plácido, historiador e arqueólogo. Não existe referência à presença de povos Kayapós no litoral paulista, né? Hoje nós temos 12 mil indígenas Kayapó, né? E eles estão na floresta amazônica, Mato Grosso do Sul e Pará, né? Que são os Kayapó do norte, né? Depois em São Paulo, né, até o sul de Goiás, chegando até o Triângulo Mineiro. Essa vinda para o litoral, assim, por parte dos Kayapós, não há registro, né. Dali na Ilha das Cabras, tem uma faixa de terra que é observada por foto aérea, né, como se fosse em direção à Ilha de São Sebastião. Então, entre a Ilha das Cabras e a Ilha de São Sebastião tem uma faixa submarina, né, de terra, que dá a impressão que foi feita artificialmente, né. E entre vários caiçaras, né, existe a lenda de que era uma ponte feita pelos índios Kayapó para ir da ilha até a Ilha de São Sebastião. De onde surgiu também essa lenda, né? Porque quando eu fiz o levantamento da Ilha das Cabras, assim, eu também não consegui saber a origem, né? Mas é interessante. Né? Eu falei para vocês que esse episódio ia mais confundir do que esclarecer, né? Mas espera que ainda não acabou. Assim que o episódio 2 foi pro ar, na semana passada, eu recebi uma mensagem de um ouvinte, o Solar Kayapó do Sul, dizendo o seguinte: Olá, eu te escrevo porque o povo indígena originário do norte de São Paulo e sul de Minas, onde existe a manifestação Kayapó, não é o povo Kayapó Mebengocré, mas sim o povo Kayapó do Sul, meu povo, que foi dado como extinto. Achei a informação super relevante. E, para desespero da Luna, a minha prima e editora do podcast, reabrimos o episódio que já estava fechadinho para escutar o Solar. Ele mora em Goiânia e a gente conversou por videochamada. Os 2 sobrenomes que eu carrego, né, são o Mazzocante é um sobrenome italiano, o Morgado é um sobrenome português, que eu sei muito bem a origem. E aí, principalmente depois que eu entendi, né, o processo do Brasil, né, como o Brasil foi feito, né, eu comecei a me inquietar porque eu não sabia
dessas outras pessoas, desses outros avós que não estavam nesse sobrenome, né? E aí eu comecei a perguntar e buscar a origem dessa parte da família que não era contada, que aí foi quando eu chego, né, nos Caiapó do Sul, e aí eu entendo que que minha família sofreu um processo de etnocídio, né, porque eu tive uma trisavó que foi retirada da aldeia para se casar, né, foi sequestrada, não sei exatamente como esse processo aconteceu, e aí desde então a gente foi se afastando da cultura, e aí eu tenho a necessidade de fazer esse resgate de cultura, de pertença, né, para o povo Caiapó do Sul, essa retomada étnica, assim. E aí quando eu vou buscar, né, o que eu chego é o que todo mundo que fica sabendo do povo Caiapó do Sul e vai buscar, encontra, que é um povo que viveu aqui na região onde hoje é Goiás, Triângulo Mineiro, Mato Grosso do Sul e norte de São Paulo, e que é um povo que foi extinto. Tem o povo Panará, no Mato Grosso, que seriam os remanescentes dos Caiapós do Sul que migraram ou se transformaram no povo Panará. O Solar me contou que nessa busca encontrou outras famílias em Goiás que também se denominavam Caiapó do Sul e que também estavam nessa articulação de se reconhecer como povo. E que há menos de um mês, lideranças dos Panará, que vivem em território demarcado no Mato Grosso, foram até Goiânia para se encontrarem com os parentes Caiapó do Sul. E eles afirmaram que sim, somos o mesmo povo, o povo Panará é o povo Caiapó do Sul, e que inclusive as lideranças, os anciões Panará, né, os mais velhos, por muito tempo se perguntaram onde estavam os Caiapó do Sul, e eles não conseguiam encontrar, não conseguiam localizar, porque os que estavam aqui, que não sofreram etnocídio, estavam escondidos muitas vezes, né, exatamente por medo de toda essa violência que o povo passou por muito tempo. Caiapós do Sul, presente. Caiapó de Ilhabela, presente. Você até tinha colocado aí a questão se eu achava que a história de Ilhabela apagou, subestimou, né, a presença indígena, né? Eu não tenho dúvida alguma, porque isso é um reflexo da cultura constituída no Brasil, né, que sempre foi valorizada a herança europeia, ocidental, né? Prevalece ainda uma visão bastante preconceituosa dos povos originários, que pode ser facilmente observada aí na relação das cidades do litoral paulista com os povos indígenas em suas terras. Até 25 anos atrás, acreditava-se que o arquipélago ele nunca tinha sido habitado, né, pelos povos originários. Eu falei, não pode ser. Quando você acompanha o processo de povoamento e os sítios arqueológicos em todo o Sudeste, né, Ilha Grande, todas as ilhas aí povoadas, aqui em Ubatuba, Ilha do Mar Virado, né, que já tinha sido escavado, sítio arqueológico, então, com certeza, teríamos, né. Por outro lado, assim, simplesmente ignoram, né, que a cultura caiçara é resultado da mescla entre indígenas e portugueses, né, posteriormente escravizados, como a gente já conversou, né. Os povos indígenas não fazem parte da história oficial de Ilhabela, mas se você andar pelos nossos bairros e praias, vai encontrar nomes como Itaquanduba, Itaguaçu, Perequê, Jabaquara, Pacuíba, Pirabura, Cocaia, Garapocaia, Piúva. Não são exatamente nomes portugueses, né? Bom, e quanto mais eu me aprofundava nas histórias do Caiapó, mais a presença indígena em Ilhabela e no próprio Caiapó ia ficando mais evidente. Além da família Ramos, eu encontrei ainda uma outra família ligada ao Caiapó que também descende de indígenas de Ilhabela. Eu acho que a minha descendência indígena é por parte do meu pai. A do Cirema, por muitos anos, foi vizinha do Bastião Ramos. E por isso a sua família acabou se envolvendo com o Caiapó. Eu fui até a casa dela na Barra Velha com o Dico. Levei as fotos, vídeos e áudios antigos do baú da Dedé e ela se emocionou ao ver o seu padrasto, o finado de Orande, que foi um super músico tocando Caiapó no programa de Nesita Barroso. A do Cirema é uma mulher muito bonita, com pele morena, cabelo liso, olhos meio puxados e um olhar profundo, que parece enxergar dentro da sua alma. Eles também nasceram no Saco da Capela. Não cheguei a conhecer o meu avô paterno, só a minha avó. Eu tenho uma característica, Juliana, eu conheço quem é índio, quem não é. É estranho isso de falar. É, desse jeito.
A origem afro-brasileira do Kayapó para mim está mais do que comprovada, tanto fora quanto dentro da ilha. Mas, à medida que eu ia avançando nas histórias do Kayapó, de Ilhabela, a influência indígena também foi ficando mais evidente. Os 2 últimos chefes do Kayapó, Bastião e José Ramos, assim como outras famílias participantes, eram de famílias indígenas nativas do nosso território. Quem trouxe o Kayapó para cá, pelo que conseguimos levantar, foi também um indígena, ainda no século XIX. Tudo isso foi uma grande novidade para mim, algo que eu não estava esperando. Eu fui compartilhar essas descobertas e inquietações com a Juma Pariri. Ela se define como ativista cênica, realizadora de outros audiovisuais possíveis, produtora cultural anticolonial, pesquisadora indisciplinar. Ela também é integrante da Organização dos Povos Indígenas da Serra do Catolé, no Ceará, e foi educadora aqui na Escola Livre de Cinema Caiçara, em São Sebastião, onde eu a conheci. Ela me trouxe uma reflexão bem interessante. Eu acho que eu ainda olharia melhor para essa questão do que só definir que é uma manifestação afro-brasileira, né? É uma chama Kayapó. Isso é difícil tirar, né? Eu acho que mais do que tentar achar a verdade da coisa, assim, sabe? Não, é isso. É uma manifestação afro-brasileira, porque claro que é, mas e se a gente pudesse imaginar outra coisa? E se a gente pudesse ampliar, abrir e pensar numa conjunção, numa união, numa transmutação justamente feita por povos distintos, né, por povos afro-brasileiros e povos indígenas, né, que se transmutaram, que se ajudaram, que se apoiaram e que justamente por essas comunhões puderam pôde sair, por exemplo, uma manifestação, né, como essa que você tá tratando e tá conhecendo. E a gente sabe que historicamente tem um monte de manifestação, né, essas aparições, né, cósmicas como a do Kayapó, que eventualmente retiram, corriqueiramente, né, retiram a matriz indígena de uma série de manifestações. Isso é muito violento, né, eu acho que a gente tem que fazer essa reparação, porque a gente existe, né, a gente sempre existiu. O antropólogo Kabengele Munanga é um dos principais pensadores das questões raciais no nosso país. No seu livro, Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil, ele contesta o que chama de mito da democracia racial, que é aquela crença de que no Brasil não existe racismo porque somos todos mestiços. Para ele, essa ideia da mestiçagem de raças vivendo em harmonia é uma construção social perversa que nega a existência do racismo estrutural da sociedade brasileira. O Kabengele fala sobre a importância da gente reconhecer as diferentes identidades culturais e raciais, questionando a perspectiva de mestiço como uma fusão homogênea. Ele propõe uma compreensão mais complexa e plural da multiplicidade racial e cultural no Brasil. Para mim, falar sobre o Kayapó em Ilhabela tem tudo a ver com esse pensamento do Kabengele Munanga. É um chamado para repensarmos quem somos, de onde viemos e como contamos as nossas histórias. Muita gente falava que nunca existiu o índio na ilha de São Sebastião. Agora, a origem, porque quando eu conversava com Zé Ramos, né, que eu falava, e a origem? Tu veio da onde, né? A tua origem veio da onde? A tua tataravó? Daqui, Adriano, da ilha. Toda a minha família nasceu daqui. Ele morreu falando, nós somos índios tradicionais de Ilhabela, de família indígena daqui. No próximo episódio, o último da série, vamos falar sobre a morte do Kayapó. Ele vai ao ar na próxima quarta. Fica com a gente, hein? Era assim, era aquela coisa da bandalheira. O índio é bandalho. O índio é bandalho. Deixa o índio pra lá, que índio... Coisa de índio. Entendi. É isso aí, entendeu? Então é isso. Esse eu acho também que foi o grande lance deles terem ficado meio à margem, né? Sem suporte nenhum. Entendeu? Pelos dirigentes da cidade, por todo mundo, né?
Esse podcast faz parte da Rádio Guarda-Chuva, uma rede de podcasts jornalísticos independentes, com programas sobre diferentes temas. Hoje eu gostaria de indicar 2 programas feitos em parceria com a agência pública que fazem parte da Rádio Guarda-Chuva. O Pauta Pública, que vai ao ar às sextas-feiras, com entrevistas que ajudam a explicar o Brasil e o mundo, e o Bom Dia Fim do Mundo, videocast semanal que trata da questão climática de forma entrelaçada ao noticiário político, econômico e internacional, e a diversos aspectos da sociedade. Para conhecer outros podcasts da Rádio Guarda-Chuva, acesse @guardachuvapod no Instagram. Esse Tal de Caiapó é uma realização da Ver Pra Crer Produções, com financiamento da Prefeitura Municipal de Ilhabela, por meio do edital de fomento do Programa de Estímulo à Cultura. Eu, Juliana Borges, assino a direção, o roteiro e a produção executiva. Maria Cláudia França, a Crau da Ilha, é coautora do argumento e responsável pela pesquisa histórica. A edição, trilha sonora e finalização são de Luna França. A música original conta também com Catarina Rossi na rabeca e Arquétipo Rafa nas percussões. O design, mídias sociais, assistência de produção e transcrição são de Laís Rodrigues. A assistência de roteiro é de Gabriela Faria. Esse episódio utiliza áudios do acervo de Iracema França e da TV Cultura. Siga nosso perfil do Instagram, @essetaldecaiapó. Obrigada por estar aqui com a gente e até o próximo episódio.